O programa Quarta Dimensão também está na TV Vila Velha e se empenha na recomposição da verdade, buscando consenso e não aceitação forçada. Permuta de salários por lavagem cerebral é algo inaceitável. Mercenários jamais alcançaram plena credibilidade, pois as dúvidas em torno das intenções são inevitáveis. Alguém interroga: quanto você ganha para divulgar esta algarávia inexplicável e desprovida de sentido? O apóstolo Paulo eliminou este aspecto suspeito, publicando absoluta renúncia às benesses atribuídas ao seu ministério. Ele disse: a ninguém pedi prata nem ouro, essas minhas mãos me sustentaram, a mim e aos meus companheiros. Atos 20, versículos 33 e 34. Quem conhece a jornada de Paulo, sempre viajando para propagar a doutrina do Cristo, compara seu desapego com os atuais pregadores. O resultado da análise torna-se chocante, quando tomamos conhecimento que ele pagava também as despesas dos seus acompanhantes. Ficamos ainda mais surpresos quando descobrimos que o apóstolo fabricava tendas como operário e conseguia remuneração temporária aonde ele chegasse. Para outros pregadores da sua equipe era mais difícil. Por isso Paulo assumira os encargos dos companheiros. Analisem isto, porque é muito importante. O tema de hoje será: maior descoberta do universo. Descobrir mistérios da divindade tem sido a aspiração humana desde que o mundo foi criado. Com 2 ou 3 anos de idade, eu já fora informado que Deus está em toda parte. Apesar da memória tênue e enfraquecida pelo tempo, eu ainda recordo, embora vagamente, que naquela época eu falava com Deus e Ele me escutava. A criança tem isto de belo. A criança acumula vantagens. Além de mais próxima do mundo espiritual do que os adultos, ela fica temporariamente livre do peso do karma. Os eflúvios de recente convivência na colônia espiritual ainda lhes proporcionam efeitos benéficos. Num dos natais distantes da minha infância, sofri os efeitos da crise financeira dos meus familiares. Foi o que aconteceu comigo nos finais da década de 30. Naquela época ficáramos ainda mais pobres. Meu presente já estava empacotado por Papai Noel. Vejam só. Era caneca cor de burro quando foge, comprada por meia dúzia de tostões. Naquele tempo existiam tostões e não em centavos. É o máximo que mamãe pode comprar este ano, me disseram. O informante completou o relato dizendo: esta xícara serve para você tomar café, enquanto restar dinheiro para a compra do pó. A notícia destruiu projetos que eu arquitetara desde sempre. Esperava ganhar alguns automóveis de brinquedo, aqueles de lata, para compor miniatura de cidade com ruas e praças que eu estava edificando no quintal da casa.
meu pedido fora sonegado por crise que eu nem mesmo sabia o que era crise. Misturando barro e pequenas pedras, utilizei espaço de terreno na casa onde nasci para edificar o que denominei Cidade do Gigante Indomável. Vejam só. Automóveis de lata eram brinquedos que sonhava ganhar naquele Natal. Em vista da expectativa frustrada, a caneca se tornou decepção insuportável para o garoto Getúlio. Ainda não seria naquele Natal que eu veria minha cidade valorizada por aquele conjunto de miniaturas tão esperadas. No meio da frustração, de repente, lembrei a figura de Deus e concluí que se tratava da única e última esperança de socorro. No quarto de mamãe, em oratório, onde ela fazia suas orações, expressei minha tristeza a este ser invisível, em palavras atropeladas. Não precisa ser tipo automóvel, meu Deus, mas que pelo menos possua rodas. Pode ser aviãozinho, pode ser um trem ou até uma carroça. O Senhor escolhe, meu Deus. E nem precisa que seja brinquedo caro. Papai Noel pode comprá-los pela metade do preço em lojas populares. O que eu desejo mesmo é completar a cidade do gigante invencível o quanto antes. Eu preciso de sua ajuda. A cidade em miniatura que estou construindo vai se tornar atração para os meus colegas de escola. Por incrível que pareça, meus amigos, não se passaram 2 minutos e de repente bateram lá na porta da frente. Era meu padrinho Germano carregando o pacote. Getúlio, disse ele, o Papai Noel veio mais cedo este ano. Este é o presente de Natal que o Papai Noel deixou para você. Sorridente, o padrinho Germano me entregou aquele pacote. Para quem ia ganhar caneca esmaltada, cor de burro quando foge, o aviãozinho de lata do padrinho Germano fez a festa. Amanhã mesmo construirei hangar e aeroporto, prometia eufórico. O mais importante da história é o fato de que, pela primeira vez na minha vida, aquela força chamada Deus se manifestara. Com certeza, fora o Pai dos céus que induzira meu padrinho a desviar trocados do seu também fraco orçamento para salvar o afilhado da decepção. Foi Deus, eu declarei com certeza inabalável. Até hoje, quando lembro este esplêndido episódio, reflito o quanto ele fez parte das minhas cogitações e dos meus dilemas no caminho da fé. A concordância da minha madrinha permitiu que o esbanjamento fosse concretizado em tempos difíceis. A escolha do brinquedo, quando poderia ter sido meia, lenço ou chinelo, mostrou que o menino Getúlio, ou para o menino Getúlio, uma interferência poderosa. A compra antecipada do aviãozinho dias antes do Natal comprovou interesse divino em aplacar a decepção o quanto antes. Acima de tudo, porém, eu ressalto a coincidência da minha prece com a entrega instantânea daquele brinquedo. Todas estas circunstâncias reunidas apontam inteligência superior, coordenando o atendimento da oração de todos os viventes.
Deus providenciou que eu guardasse tais reminiscências no escrínio seguro da alma. Apareceram outros fatos e dúvidas nos meus descaminhos, porém. No balanço das experiências se avolumaram questionamentos. Desde a infância, eu busco coerência doutrinária e não tem sido fácil. Eu quero entender, eu preciso entender. Atravessei épocas difíceis. O carrossel do pensamento muitas vezes roda em círculos lentos, dando impressão de freio acionado. Noutras ocasiões, os cavalos da minha carruagem empinam furiosamente, revelando impaciência e rebeldia, falta de fé na própria pessoa, falta de fé nos pais, na esposa, nos amigos, no trabalho, na humanidade inteira. Até mesmo dúvidas e inseguranças quanto à finalidade da vida. Eu escutei um filósofo dizer: eu quero prova. Algo que meus sentidos possam ver, ouvir e tocar. E a voz do filósofo completa o seu melancólico brado de socorro. Qual a razão de que Deus se esconda? Se Ele aparecesse e falasse comigo, eu me converteria. Eu fiz coro na minha inexperiência ao grito do filósofo e clamei com autêntica audácia para que o Senhor se manifestasse publicamente. E neste publicamente, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado continua campeã em termos de visualizações, justificando-se pelo conteúdo instrutivo. Valerá que você também assista este corajoso desabafo que esclarece dificuldades na interpretação das Escrituras. Como tarefeiro solitário, estou satisfeito com as visualizações dos nossos mais de 200 trabalhos que você encontra no YouTube. Afinal, milhares de amigos já nos prestigiaram com sua preciosa audiência. E nós agradecemos com alegria. O importante é que os acessos continuam crescendo. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e palestras anteriores podem ser assistidas pelo Facebook. Veja que eu falei YouTube, agora Facebook. Facebook Live TV Ponta Grossa, agora em novas instalações, ninguém esqueça disso. Todas essas palestras estão esperando pela atenção de vocês. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube pela cordialidade e pelo bom atendimento deste recanto de abnegado labor. As palestras da nossa responsabilidade são definidas como quarta dimensão. Atente bem para esse detalhe quando procurá-las no Facebook Live TV Ponta Grossa. Algumas estão lá com uma figura ou outra, mas no cantinho ali está escrito quarta dimensão. É a palestra do Getúlio.
E agora voltaremos ao tema: maior descoberta do universo. Como Filipe desafiou Jesus, mostra-nos o Pai. Eu também, nos verdes anos, aspirava a enxergar o Ser Supremo. Era uma necessidade que eu tinha de enxergar Deus. Eu quero vê-lo de forma atrevida. E aliciava outros descontentes que me acompanhassem, para também forçar Deus a aparecer. O poeta veio em socorro do nosso grito, fazendo eco nas quebradas dos montes. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde, desde então corre o infinito. Onde te encontras, meu Deus? O poeta dos escravos, Castro Alves, foi o autor deste grito angustiado, para o qual emprestamos a nossa voz. Como trombetas de Apocalipse, ele traduziu clamores de cativos esparramados em senzalas insalubres. Futuro cinzento desenhou abandono inexorável de criaturas inermes. Aonde buscar socorro? Todas as portas se fecharam. Névoa rodeia a alma e sem a menor esperança. Por que o Criador se esconde enquanto seus filhos são massacrados? Como aceitar sem protesto que a impunidade cresça e o egoísmo escarneça das próprias leis? Tantas são as dores do mundo, Senhor. Por que te escondes então? Os profetas nos transmitiram notícias alviçareiras e esperamos por novos tempos. Eles anunciaram tua presença no coração dos teus filhos e nós cremos, Senhor. Estarias conosco, foi promessa entregue por eles. As profecias desses paranormais abençoados, todavia, vêm sendo desmentidas pela realidade cruel do mundo em que vivemos. As injustiças se repetem, os maus escarnecem das próprias leis. A palavra respeito perdeu validade e perdeu valores. Em pleno dia, os infratores praticam atos que em outros tempos eram escondidos na escuridão da noite. No mesmo chão convivem opressores e oprimidos. O chicote da desigualdade fabrica vítimas, Senhor. O desejo de conhecer Deus, embora antigo, ainda é manifesto. O Evangelho conta que Filipe, curioso, se dirigiu a Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos plenamente recompensados. João 14, verso 8. Demonstrando certa tristeza pela incredulidade do apóstolo, Jesus lhe disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis. Quem vê a mim, vê o Pai. Como podeis esquecer tal coisa e pedir, mostra-nos o Pai? João 14, verso 9. Pouco depois, Jesus disse aos apóstolos: crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. João 14, verso 11.
Os homens clamam, os homens gritam, os homens choram. Mas a verdade será sempre única. Crede nas obras, disse o nosso Rabi ao incrédulo Filipe. Percebam, amigos, que não enxergamos o ar que sorvemos. O ar, ele está aí, mas ninguém vê. No entanto, bastarão minutos sem respirar este ar e adeus, Getúlio. O pobre corpo não suportaria a privação desta coisa invisível. Ninguém sobrevive sem respirar. Pequeno vírus que não enxergamos carrega poder de nos matar em reduzido tempo. Ninguém admita a nossa visão como infalível. Ninguém exagere na confiabilidade do seu médico oftalmologista. As coisas invisíveis e as pequenas precisam ser levadas em conta. Precisamos cada vez mais utilizar os olhos do Espírito para usufruirmos recursos do outro mundo. O socorro daquele outro mundo é mais confiável e duradouro. Jesus alertava: veja quem tem olhos de ver. Nas entrelinhas das coisas espantosas que nos rodeiam, existe muita coisa a mais do que sonha a vossa vã filosofia. Jim Bichot, jornalista e escritor, nos conta detalhes do nascimento da sua filha, Virginia Lee. Este fato auspicioso aconteceu durante o período em que o jornalista se encontrava perturbado por questionamentos. Ele balançava entre sim e não. Dentro da sua mente, dois anjos se enfrentavam. O anjo descrente lançava dardos envenenados sobre o anjo da fé. A experiência, afirma Bichot, alterou o rumo da minha vida. Antes que eu já assistira ao milagre do nascimento, mas agora se tratava da minha filha. Sua chegada atropelou meus fantasmas. Já tinha visto bebês anteriormente em berços enfeitados. Tinha pronunciado discursos laudatórios que agradaram casais embevecidos, a despeito dos sorrisos desdentados dos seus bimpolhos. Agora, porém, o milagre estava no meu colo. Não era fruto alheio. Tratava-se da minha própria filha, Virginia Lee. Este milagre tinha nome e sobrenome, nascera do meu sangue. O jornalista nunca pensara seriamente no assunto antes do nascimento da primeira filha. Aquele fardo minúsculo vibrava em seus braços. Aquilo lhe transmitia sede de viver, vivacidade e gratidão. E o que era mais importante, aquele embrulho de alma e corpo lhe pertencia por direito de paternidade. Tornara-se gente pela força do seu sangue. Fiquei tão impressionado que me surpreendi, desenvolvendo divagações sobre o nascimento e o mistério da nossa própria vida. Aquela criaturinha resultara da união de dois corpos, ligados pelo sentimento de amor. Mas como aquele óvulo aprendera o caminho do útero? Qual a mágica que dera condições à minúscula semente para fertilizar o óvulo? Onde encontrar este Deus que estimula a simples gotinha a se desenvolver e adquirir vida? E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer
Mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um momentinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Será oportuno refletirmos sobre a violência crescente, especialmente no Brasil. Desde nosso primeiro programa, nos meados de 1956, ainda na Rádio Central do Paraná, até agora nunca cessamos de advertir. Davi perdeu o sal da mocidade idealista e se tornou violento e cruel. Portanto, ele não serve como exemplo. Vale denunciar que pregadores promovem seu espírito agressivo, tornando-se um estímulo para a juventude no sentido da violência. Entregar outra face, na libertadora lição de Jesus, tem sido questionada por adoradores do rei Davi, endeusado pela morte de Golias. A justificativa deles para o assassinato de Golias foram as palavras desafiantes contra Jeová. Orar pelos inimigos se tornou menos lembrado que Golias morto. Os exemplos magnânimos do Nazareno, 2000 anos depois, ainda não abriram os corações de doutrinadores levianos. Aqui mesmo no Brasil nós assistimos à saga de Rondon, na grande cruzada de emancipação dos povos indígenas. O lema destes profanos idealistas, veja, eu falei a palavra profanos, e antes eu havia falado a palavra religiosos, pregadores. O lema destes profanos era: morrer sim, matar nunca. Eu já escutei discurso de pregador famoso, condenando o aborto hoje, e no dia seguinte elogiando Davi pela morte de Golias. Vejam a incoerência. Jesus parece solitário na divulgação da não violência, quando os próprios intérpretes dos evangelhos falam de amor e exaltam violência. Será sempre difícil convencer lobos vestidos de ovelhas. Eles estão acostumados à violência e querem que ela continue também. Agora a continuidade do tema de hoje. Maior descoberta do universo. Como entender que simples gota produza outro vivente? Simples espermatozoide define lábios, dedos, olhos, ouvidos. Como admitir tamanha performance? Alguém dirá que tudo aparecera do nada, sem comando. A própria natureza fez isto. Jim Bichot fervia de excitação e de curiosidade. Se o milagre era questão de genes, teriam sido os genes que criaram Virginia Lee? Isto vem ocorrendo há milhões de anos, grita o cientista, impaciente. Não existe mistério. A natureza aprendeu a fazer deste jeito.
A natureza terá aprendido com quem? Pergunto eu. Mas eu não aceito explicação vazia. Por mais afastada que seja a origem de algo, será necessário que apareça o autor da obra. Quem deu o pontapé inicial deve ser convocado. Se existe caverna, dentro dela, tesouro, alguém deve ter traçado um mapa. Procuremos o autor do mapa e ele terá que nos explicar. Para o apóstolo Filipe, Jesus é o rosto da verdade. Jesus é a autoria de tudo no planeta Terra. Quem vê a mim, enxerga o Pai. Na afirmação de Jesus. Para Jim Bichot, o corpo adorável da filha se originara de alguém poderoso. Que aquele ser invisível fosse louvado para sempre. As dúvidas do intelectual foram desaparecendo vagarosamente, e nos seus lugares brotaram flores exalando perfume. O jornalista pragmático foi vencido pelas emoções que a paternidade despertara. A criança carreara a luminosidade para dentro de sua casa. A criança fora um milagre e uma bênção. Dia após dia, Jim foi percebendo que nada funciona de forma acidental ou aleatoriamente. Todos os acontecimentos bons ou maus fazem parte de equilibrado esquema comandado pelo Deus Altíssimo. Jim Bichot aprendeu devagar e finalmente, depois das provações, recebeu de volta a sua alma que se esfacelara pela sua descrença. Jim exultou quando percebeu o retorno do equilíbrio. Embora ainda dolorida, ele se alegrou porque sobrevivera. Se a alma não me abandonou, por que eu posso senti-la de volta? Conjeturou Jim. Necessariamente, Deus ainda se preocupa comigo. Almas são pulsares independentes que aproximam o mundo invisível do orbe terráqueo. Que ela seja chamada consciência, que a encarem como pêndulo marcante entre o bem e o mal, que a tomem por fantasma, não importa. Somente algo deverá ser configurado. Com certeza, a alma é realidade, porque nos foi entregue pelo Altíssimo. No portal da eternidade, depositaremos nossas almas com todas as suas cicatrizes nas mãos de Deus. E será acertado pedirmos clemência, porque nós temos dívidas. E isto acontecerá com todos os seres humanos. Não existem exceções. Santo Agostinho, o famoso teólogo, recalcitrou o quanto foi possível. Somente depois de intermináveis orgias ele capitulou. Num jardim de Milão, Agostinho entregou os pontos. Ele se encontrou maduro para reconhecer a existência do Eterno Pai. E os anjos o empurraram para a libertação. Milagrosamente apareceu misteriosa criança que lhe estendeu livro e lhe disse: tole, lede, que quer dizer toma e lê. Agostinho leu e percebeu que realmente o texto do apóstolo Paulo era advertência clara, pessoal, para ele.
Nada de comezainas e orgias, nem de fornicações ou devassidão. Revestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis contentar a carne. Romanos 13, versículos 13 e 14. A mensagem foi compreendida imediatamente por Agostinho, que imediatamente se dispôs a renunciar aos prazeres da carne. O resto do convencimento de Agostinho foi obra do Espírito Santo. Não havia mais o que discutir. Ele entendeu que a mensagem viera mesmo do Pai Celestial, que se interessara pela mudança do seu procedimento. O empurrão agora vinha de mais alto, vinha do Pai das alturas. O Criador usa 1000 formas de conscientização. Ele nos segue, Ele nos aponta, Ele nos ensina. Em todas aparece o traço que identifica o destinatário. Agostinho conheceu este mapa que dobrou os seus joelhos. Fugir do pecado da luxúria foi seu grande teste. Moisés, que se atreveu a duvidar que pudesse cumprir missão, Jeová cobriu sua mão de lepra no mesmo momento. Em seguida o Senhor lhe ordenou: torna a encostar a tua mão no peito. E ele encostou. Quando Moisés retirou a mão, a lepra desaparecera. Êxodo 4, versículo 7. Infeliz do questionador da vontade divina. Deus é Pai, mas Deus também é juiz e é Senhor. Deus faz e desfaz, e lhe agrada permanecer escondido. A glória do Senhor raramente foi vista, sua voz poderosa se ouviu poucas vezes. A revelação de sua presença nos corações, todavia, vem sendo apregoada em todos os tempos. Que Ele é nosso Pai, todos concordam. Sua imagem e seu nome, porém, vêm sendo escondidas por deliberada cortina de mistério. Diz a Bíblia que Moisés acompanhou o refrão dos descontentes com o deliberado retraimento de Deus e tomou posição dizendo: quando for aos filhos de Israel e lhes disser que fui enviado por vós, eles perguntarão: mas qual o seu nome? Como eu responderei? Êxodo 3, verso 13. Jeová escorregou outra vez pela tangente e negou identidade. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Êxodo 3, versículo 14. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Para a próxima sexta-feira já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente os Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo: maior descoberta do universo. Estas duas palavrinhas, eu sou,
foram pronunciadas por Jeová com claro propósito de que a divindade continuasse escondida. Eu sou, ficou valendo como carteira de identidade do Pai Eterno, invalidando todos os apelidos que lhes atribuíram através dos tempos. Flagrar sua presença em nosso interior, reconhecê-lo e amá-lo, ficou valendo como tarefa primordial dos seres humanos. É aquilo que diz o nosso tema, meus amigos. Maior descoberta do universo. Essa maior descoberta do universo é dada a cada um em particular. É o conhecimento de que Deus está aqui dentro de nós, e não nos templos. É claro que Deus está em toda parte, mas especialmente é este Deus interno que nós precisamos conhecer, adorar e render graças pelo muito que Ele faz por nós. Quando eu descobrir Deus no alto da montanha das minhas carências, completarei o meu aprendizado essencial. Este impulso, no entanto, deve brotar sem estresse, tão natural como o peixe nadando nas águas. Cristianismo autêntico será sempre algo espontâneo. Nas longas caminhadas, os profetas escutavam largos passos na grama ao redor deles. A presença do Eu Sou era adivinhada. Comecei a pedir coisas adoidado quando descobri que Deus estava presente. Isto quando eu era criança, e quando comecei a balbuciar palavras. Não coisas pequenas, não pensem nisto, não. Supliquei pela paz mundial. Pedi a fé para todos os incrédulos do universo. Orei pelos pobres, pelos doentes, pelos inválidos, pelos maltrapilhos, pelos idosos e por todos os solitários do mundo. A fé me voltara ao coração, ela voltou muitas vezes, foi e voltou. Mas eu receava perdê-la, e por isso fiquei de tocaia, procurando me fortalecer. E orei também para que Deus me conservasse a fé. A fé não se apressa nem é interminável, como muitos pensam. Ela tem que ser cultivada como roseira recentemente plantada. Ela pode aparecer e desaparecer como brisa em noite de verão. Ela transborda hoje e amanhã poderá se tornar escassa. Nossas raízes são curtas e frágeis e consequentemente volúveis. Por alguns tempos, eu até me julguei enamorado da fé. Tão palpável a sua presença, tão doce a sensação que inundava meu espírito. Mais tarde eu a classifiquei mais amiga do que namorada. Auscultei a fé com disposição bem humana, analisando seus contornos por inteiro, fibra por fibra. Finalmente a calma despontou envolta em melodia gostosa e não mais exigi manifestação corpórea do Deus escondido. Não houve aparições, nem espectros se desenhando nas paredes. O relevante e o sublime é que eu sentia que mesmo assim, Ele, o Eu Sou, estava presente
embora sem manifestação. Então apostei na certeza de que estava ao meu lado. Percebi que o Eu Sou se manifestava com toda a força da sua divindade. Aquele que sempre fora meu Pai, finalmente fora reconhecido por mim. Esta é a grande descoberta do universo. Naquele momento resgatei desencontros e o Pai Celestial me entregou custódia da minha identidade. Meu desempenho estaria sendo avaliado, porém, Ele me advertiu que voltaria para o acerto final. Quando acordei daquele sonho e tomei consciência da avaliação que me fora revelada, me assustei. Eu não fizera mais que empurrar desacertos para debaixo do tapete, protelando soluções. Murmurei arrependido: perdoai vosso servo, Senhor, pela inconsciência de todos os anos perdidos. Dai-me forças para melhorar minha imagem diante dos vossos olhos. Pronunciei essas palavras e as repeti muitas vezes, lamentando as escaramuças e os desencontros injustificáveis. E também falei: meu Deus, eu era menino quando pedi aquele brinquedo de lata, há muitos e muitos anos, sem conhecer nada em termos de fé. E a vossa misericórdia me concedeu o que eu queria sem que eu merecesse. Daquele dia para cá, muitas vezes eu tenho sido socorrido e curado. A diferença depois de tantos anos é que agora eu descobri quanto vale confiar na vossa misericórdia e no vosso amor. Quando a fé e confiança se unem, revelações e milagres se tornam irrelevantes. O vivente se entrega nas mãos de Deus e ponto final. Verdadeiro cristão não exige retrato, nem carteira de identidade, nem presença física de Deus ou do Cristo. Basta mergulhar no aconchego do Espírito Divino e pronto. Nesta altura, Jesus nos qualifica para o gozo da fé. Lembremos-nos do que ele disse para o incrédulo Tomé: porque me viste, creste, Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, versículo 29. Desde que cultivemos a fé, não será mais necessário que os nossos olhos vejam coisa alguma. Alhures me surpreendi com palavras de um saduceu moderno. A Bíblia diz que após sua volta, Jesus vai morar com os salvos. Ele apontava este cenário prosaico, dizendo que Deus ia atravessar com o paletó nas mãos, nos dias quentes, como se Jesus e Deus pudessem conviver com os homens em termos do cotidiano. Não é assim. A Bíblia diz que ele vai voltar, Jesus vai voltar, mas para nos encaminhar e para nos dar a qualificação de que é necessário para a nossa salvação. Ele mostrou a empolgação, meus amigos. Aquele saduceu moderno mostrou a empolgação com aquela descoberta absurda, como um Jesus ali no cotidiano das coisas, indiferente ao entorno, que nós enxergamos essa multidão de planetas e muitos deles habitados. Eu pergunto, meus amigos, Deus e o seu Cristo acaso abandonarão os demais planetas habitados
para estabelecer residência na terra. Não posso crer. Deus está no coração, Jesus está em nosso coração, porque eles prometeram. Isso é a velha síndrome da terra como centro de tudo que fabrica tais absurdos. Galileu Galilei foi ameaçado de morte em seu tempo e continua sofrendo. Alguns pregadores só aceitam Deus de carne e osso. Jeová disse: habito no alto e santo monte, mas também moro com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57:15. Isso aí é um ensinamento puramente espiritual. Deus Espírito vive no coração das criaturas. É a grande descoberta dos séculos. Essas palavras, da mesma forma que outras do gênero, significam que o Senhor dos mundos e o seu Cristo espiritualmente velam por nós, estão ao nosso lado, nos ajudando a superar as dificuldades. Diz Paulo: os atributos invisíveis de Deus se reconhecem pelas coisas criadas por Ele. Romanos 1, versículo 20. O maior dos milagres jamais produziria bem-estar e alegria maiores que as bênçãos alcançadas por aqueles que realmente têm fé. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E todos vocês, além desta câmera, meus amigos, saibam que eu estou vibrando para que possam receber as bênçãos de muita paz, alegria, prosperidade, saúde, tudo de bom. Mas acima de tudo, amor no coração. Que essa nova casa onde nós nos encontramos a partir de hoje para gravar os programas, meus amigos, receba toda a força, toda a luz, toda a proteção. Muito obrigado, meus caros, e boa noite.